Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudamos mais uma vez aos irmãos aqui presentes nessa noite, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudamos também aos irmãos que na impossibilidade de estarem aqui presentes nessa noite nos acompanham por essa live. Que Deus esteja falando, ou melhor dizer, continuando falando aos nossos corações. Deus já falou muito conosco nessa noite e nós esperamos e temos a certeza absoluta que o Espírito Santo há de continuar a falar com cada um de nós nessa noite, amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículos 38 e versículo 39, 38 e 39. O profeta Samuel, chamado profeta da transição, talvez, embora ele não esteja relacionado aos livros de Juízes, eu entendo que ele também foi um juiz. Ele vai ser aquele que vai conduzir a nação de Israel da teocracia para a monarquia. Ele faz a transição, então ele é chamado profeta da transição, entre muitos outros termos que assim são aludidos a ele. Mas o texto que nós vamos ler nessa noite, primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 38, diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti, nesta noite em oração, que o Senhor nos conduza, o Senhor nos oriente, tanto no falar quanto no ouvir a Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a passagem da história de Davi é uma das passagens mais conhecidas, como a do profeta Jonas também. São duas passagens bíblicas. Penso que a de Davi seja a mais conhecida em toda a Bíblia por crianças, por jovens. Se você pegar uma criança que frequenta a escola bíblica dominical e você pedir para ela contar a história de Davi, provavelmente ela vai te contar com detalhes, com riqueza de detalhes. Mas nessa noite eu não vou me ater exatamente a tudo o que aconteceu, porque nós sabemos que Davi derrota o gigante Golias, se torna o rei de Israel e a sequência toda dos fatos que nós sabemos. Mas o que eu queria falar para os irmãos nessa noite, um título a essa mensagem dessa noite, nós podemos entender aqui o que a autoestima de Davi serve como ensino para cada um de nós. Então, o primeiro ponto que eu quero esclarecer aos irmãos é que quando nós falamos de autoestima, nós não estamos falando de autossuficiência. O termo auto significa alguma coisa que é suficiente em si próprio. A pessoa mesmo se provém daquilo. Então, essa autoestima é um auto-amor, uma autoconfiança que Davi ia sentir. Então, nós temos que entender, compreender através da passagem bíblica o que esse ensino traz para cada um de nós. Ela serve para nos ensinar. Aqui no texto que nós estamos lendo, esse texto antecede uma luta muito forte, muito grande de Davi, que era com o gigante Golias. E um gigante temido, nós vemos o exército de Israel ali totalmente subjugado por aquele gigante, todos amedrontados, apesar do rei fazer várias promessas de riquezas, a sua própria filha seria dada em casamento àquele que enfrentasse o gigante Golias. Não vemos ninguém ali querendo enfrentar a Golias. Então, Davi estava próximo de enfrentar esse gigante. Aí, se nós formos pensar aqui do ponto de vista humano, apenas na ótica humana, eu gosto sempre de apresentar assim, o que nós pensamos humanamente, para depois nós entendermos espiritualmente como é que nós devemos pensar, porque antecedendo a tudo, nós temos a nossa mente humana, que faz com que nós venhamos a pensar, nós venhamos a raciocinar. Então esse raciocínio tem que estar pautado o quê? Na obra de Deus, na palavra de Deus, para nós podermos assim entender o que nós devemos fazer de maneira adequada, de maneira correta, aquilo que nós falamos. O que o pregador que me antecedeu já falou com relação a isso. Nós fazemos planos, mas nós colocamos Deus nesses planos, nós perguntamos a Deus sobre esses planos. Então é algo que a gente tem que entender dessa maneira. Mas humanamente falando aqui, nós podemos pensar: quem era o gigante Golias? Era um homem de guerra, um homem extremamente experiente, estava armado, um homem forte nesse sentido. Então, do ponto de vista humano, talvez nós dissemos assim: deveríamos agradecer até a Saul, que só deu a armadura a Davi. Então Davi deveria ficar agradecido, até agradecer. Mas talvez isso nos desse uma confiança maior. Quando você está bem aparelhado, quando você está
preparado para uma guerra, você tem o armamento, você tem o equipamento necessário, isso pode te dar um pouco mais de confiança. Mas na questão aqui da atitude de Davi, nós vemos que não foi assim. E daí vem o primeiro questionamento: mas por que não foi assim com Davi? Qual o problema? O que aconteceu ali? Por que Davi não pensou dessa maneira? Simplesmente porque a confiança de Davi não estava na armadura, a confiança de Davi não estava na espada, mas estava em quê? Em Deus. Isso é fato. Então eu pergunto para você nessa noite: onde é que está a tua confiança? Você veio aqui nessa noite confiando em quem? Confiando em mim, confiando no Lucas, confiando no pastor Natanael, confiando nos irmãos do louvor, confiando. Você veio aqui confiando em nós? Se você veio aqui confiando em nós, eu tenho uma péssima notícia para dar: vocês estão perdidos. Se vocês vieram aqui tendo confiança em nós, vocês estão perdidos. Mas se vocês vieram aqui confiando no Deus vivo, vocês estão agraciados, vocês estão contemplados pela graça e pela misericórdia do Senhor, e há de haver vitória na vossa vida nessa noite. Que vocês vieram aqui em busca de Deus, vocês não vieram aqui em busca de homens. Embora nós sejamos homens de Deus, todos homens e mulheres de Deus, e nós propagamos a palavra do Senhor, mas a confiança não está em nós, a confiança está na palavra, e a palavra é de Deus. A palavra eterna de Deus é imutável. Deus transcende toda e qualquer sabedoria humana, toda e qualquer capacidade humana é transcendida através do poder de Deus. Então a nossa confiança está de Deus. A base da nossa motivação é Deus. A base de Davi era Deus. A base de Davi não era, eu posso até adiantar que não era nem a funda que ele vai usar depois para matar o gigante Davi, mas era em Deus. A sua confiança estava em Deus. Agora tem um porém: essa confiança de Davi, ele estava em Deus, mas ele também tem uma confiança em si mesmo. Então, são fatos que nós devemos saber entender. Nós somos servos do Senhor, nós somos servos inúteis do Senhor, sim, mas nós não podemos deixar de ter confiança em nós mesmos. A confiança que nós temos em Deus faz com que nós tenhamos confiança em nós mesmos. Então, a autoestima, aqui como o tema que nós estamos usando, a autoestima de Davi estava alicerçado onde? Na confiança em Deus. E essa autoestima era alta. Nós ouvimos tanto falar: olha, uma baixa estima, autoestima. Onde é que você está buscando a sua autoestima? Nos livros de autoajuda? Nos gurus, conselheiros que aparecem aos montes? As palavras bonitas que nós escutamos de propagadores de notícias, de filósofos da atualidade, filósofos da desgraça, melhor dizendo assim, da atualidade, filósofos da desgraça? É essa a confiança? Não, a nossa confiança está alicerçada em Deus. Por isso, a autoestima de Davi era alta. E para você verificar como a autoestima de Davi era alta, volta um pouquinho no texto, vamos ver lá no versículo 28, o que está acontecendo com Davi. Aqui nós já estamos no momento em que ele está prestes a enfrentar o gigante. Mas vamos ver um pouquinho antes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Vamos ler o 28. E ouvindo Eliabe, quem é Eliabe? O irmão de Davi. Seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então aqui nesse texto, aqui do versículo 28, tem uma explicação do próprio irmão de Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Era um pastor de um rebanho imenso. Ele, se fosse no estado de Goiás, talvez o rebanho dele tomasse o estado de Goiás, que é a região agropecuária maior do nosso país, ali a região de Goiás. Será que era isso? Não, ele era um pastor de ovelhas, e o texto aqui fala que ele era pastor de quê? De poucas ovelhas. Então era um pastor de poucas ovelhas. E naquele tempo, essa função de pastor, no meio daqueles guerreiros, no meio daquelas pessoas, os seus irmãos, que se apresentavam ali como verdadeiros guerreiros, a posição dele de pastor de ovelhas era uma posição que era um tanto quanto desprezada naquela época. Do ponto de vista humano, talvez Davi pudesse falar assim: olha, eu sou apenas um pastor de ovelhas, e olha que não são nem muitas, são poucas ovelhas, como o irmão dele falou, não tinha muita ovelha, era pouca ovelha, mas Davi não se lamentava dessa posição pequena. Além disso, o próprio Davi era desprezado pela sua família. Olha, se ele não tivesse uma autoestima alicerçada na base da confiança que ele tem em Deus. Se a gente verificar, quando o profeta Samuel vai ungir o rei de Israel, Saul cai a despeito da sua função de rei, Deus resolve ungir um novo rei e recomenda assim
que Samuel vá à casa de Jessé, se você encontra aí no capítulo 16, o versículo 11 e 12, você vai ver que ele era desprezado pela sua própria família. Quando o profeta Samuel vai ali para ungir o rei, quem são apresentados? A Bíblia nos dá a narrativa de 3 ou 4 filhos, nome de 3 ou 4 filhos, mas falam que eram 7 filhos. Em um determinado momento, Samuel pergunta: escuta, não tem mais nenhum filho, porque Deus me mandou vir aqui, e nenhum desses que você me apresentou, Deus me informou que seria o seu rei. O que o Jessé, o pai de Davi, falou? Olha, tem, mas ele é tão pequenininho, ele é um pastorzinho de ovelha, está lá no pasto, está lá pastoreando das ovelhas. O que Jessé manda vir ele? Então, na realidade, Davi era um pequeno pastor, um pastor de ovelhas, de poucas ovelhas. Ele era desprezado de uma certa forma pela sua família. O que a maioria das pessoas fariam nesse sentido? As pessoas lamentariam. Aliás, nós, seres humanos, nós temos uma autocomiseração, ou seja, auto nos vitimamos de uma maneira muito simples, muito fácil. Qualquer situação nós estamos nos vitimizando. É assim que as pessoas que têm alguma coisa para nos enganar costumam fazer. Se apresentam a nós reconhecendo a nossa posição de autocomiseração e aplicam os maiores golpes. Se você verificar esses golpes aí de estelionato, é tudo nesse sentido. Então, aqui, no caso de Davi, do ponto de vista humano, talvez Davi pudesse só, nem minha família se lembra de mim. Mas o que Davi fez, Davi não se lamentava por ter sido desprezado. Sabe por quê? Porque ele sabia do seu valor perante Deus. Nessa noite, meu irmão, não são palavras minhas, é Deus que fala para você. Você pode ser desprezado por quem quer que seja, pela sua família, pelos seus irmãos, mas você tem valor para Deus. Deus tem em você um valor infinito. Você é valorizado por Deus. Então, não se lamente por não ser valorizado por pessoas. Talvez você ocupe uma função na igreja que você acha que você merecia mais. Existem essas situações, mas lembre-se, não importa se você não tem a valorização, você não tem o reconhecimento por parte de cada um de nós, mas você tem o reconhecimento de Deus. Ele sabia o seu valor perante Deus. Aí tem um outro detalhe, mas não basta apenas nós sabemos o nosso valor perante Deus, porque a questão é essa, nós sabemos o nosso valor perante Deus, mas como é que nós demonstramos que nós sabemos o valor perante Deus? Com aquilo que nós fazemos, com as nossas ações. Por isso que nós sempre pregamos aqui, nossa fé é uma fé ativa, não é uma fé passiva. Eu tenho a fé em Deus, é uma fé viva. Essa fé viva faz o quê? Com que eu tenha uma fé ativa. A fé ativa são ações, são atos que eu faço. Então, é esse o sentido. Não basta nós apenas termos a confiança, o valor perante nós precisamos demonstrar isso em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Assim era Davi. Se era para ser pastor, mesmo que poucas ovelhas, ele tinha que ser o melhor. Ele era o melhor pastor. Mesmo de pequenas ovelhas, nós temos que ele era o melhor pastor. Então, será que nós estamos procurando ser o melhor naquilo que nós fazemos? Será que quando você louva aqui, você louva fazendo o melhor, embora as limitações sejam inúmeras nas nossas vidas, mas nós fazemos o melhor. Quando nós pregamos, nós fazemos o melhor. O pastor hoje pela manhã me anunciou: olha, irmão, você traz a poderosa hoje, né, pastor? Embora você já tivesse mandado mensagem pelo Zap, mas eu falei para ele, eu ando um tanto quanto atarefado, eu pouco estou olhando o Zap, então eu tomei conhecimento de manhã aqui, eu falei para ele: pastor, fique tranquilo que eu vou me preparar, procurar fazer o melhor para Deus. E o melhor para Deus é aquilo que nós podemos fazer aos irmãos, o melhor para Deus. Então nós precisamos dessa maneira. Será que nós estamos procurando ser os melhores? Será que quando você vem adorar a Deus, você procura ser o melhor adorador a Deus? Você se despe do seu rancor, de toda a sua situação mal resolvida? Eu venho adorar a Deus aqui nessa noite. E só um detalhe, né? Se despiu, não veste de novo, ok, irmãos? Não veste de novo, tá bom? A gente fala assim, se despiu, quer dizer, quando sai, coloca de novo, não. Se dispa do rancor, se dispa da inveja, se dispa da falta de perdão e não se vista de novo ao sair da igreja, porque isso não tem fundamento, senão a gente sabe o que a gente está sendo, não é adorador, nós estamos sendo hipócritas. Há muita hipocrisia. Pessoa que adora dentro da igreja e lá fora é um verdadeiro carrasco. Então,
nós devemos nos despir dessas situações maléficas que nós temos na nossa vida. Nós não devemos voltar a vesti-las assim que cruzamos aqui o ato de entrada, ok? Então nós podemos, ainda com relação a ser o melhor, nós podemos verificar que Davi, ele não agia somente como um pastor de ovelhas, embora o fosse, de poucas ovelhas, ele age sendo mais do que isso. Porque, vamos entender aqui, geralmente os pastores, até a gente entendeu por que ele tinha funda, por que ele tinha as pedrinhas, por que ele tinha o seu cajado. Geralmente os pastores, nessa região inóspita, como o Lucas aqui citou, era uma região desértica, não é que nem hoje as grandes metrópoles, segurança, pessoas para lá e para cá, eram regiões afastadas. Então havia os próprios predadores naturais, os lobos, os ursos, os leões, como aqui é anunciado. Então o que os pastores geralmente faziam naquela época? Se você pega os livros de história, pega livros semelhantes a esse, a função do pastor era impedir que os predadores se apoderassem, se aproximassem das ovelhas, e era só isso, apenas isso. Mas olha o que o Davi revela. Depois, quando ele está um pouquinho antes também do versículo 38, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35, olha o que Davi fala. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Olha só aqui o que Davi está falando. Davi está falando que se um urso ou um leão pegasse a sua ovelha, Davi demonstra algo diferente dos outros pastores. Se você pensar num pastor, numa relação normal, o que talvez... Vamos nos colocar nós no lugar do pastor? Nós não somos Davi, nós somos o pastor. Estamos pastoreando, vem o leão e abocanha uma ovelha e sai com ela. Fatalmente, nós vamos tentar proteger as demais e proteger a nós mesmos, porque não adianta mais nada. Provavelmente o leão já matou aquela ovelha e está levando embora. Então não valeria a pena arriscar a vida para salvar aquela ovelha que está na boca do leão, provavelmente já estivesse morta, e pôr em risco a sua própria vida. Mas Davi, ele não se conformava em apenas ser um pastor. Davi, ele não tinha apenas essa resignação, sou apenas um pastor de poucas ovelhas. Ele queria ser o melhor possível, o melhor pastor de ovelhas. Enquanto a maioria das pessoas iria desistir, a maioria dos pastores iria desistir, e me colocando nesse rol aí dos desistentes, o leão levou a ovelha. Vou fazer o quê? Davi não, ele vai atrás da ovelha. Ele não se interessa se ela já está morta. O que interessa é que o leão, ele tem que saber que ali é um território de Davi, que Deus colocou Davi ali, e aquele território, o leão não vai levar nem um tufo de lã, nem sequer a ovelha morta. Sabe o que significa isso para nós, meus irmãos? Vale para nós. Como é que nós estamos cuidando da nossa família? Como é que nós estamos cuidando das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos parentes? A nossa vida é território de Deus, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. E o nosso território, ele abrange a todo lugar em que nós vamos. Então, onde nós estivermos, nós temos que seguir o exemplo de Davi. No território em que eu estiver, o inimigo não vai levar ninguém no que depender de mim. Eu pergunto a você nessa noite, você já desistiu de alguém na sua vida? Talvez você tenha perdido um filho para as drogas, talvez você tenha perdido um filho para o mundo, e a gente escuta assim, olha, desistir, não tem mais jeito. Davi nos ensina que tem. Não interessa o que esteja acontecendo, nós não podemos desistir. A nossa família é um bem precioso para o Senhor. Nós dedicamos a nossa vida à nossa família, e o Senhor reconhece a família de cada um de nós. Então nós não podemos, assim como Davi nos ensina, que ele não podia perder. A questão de Davi citar isso, ele não está se colocando numa situação de superioridade, ele está falando apenas como é que ele se portava, melhor dizendo, como pastor. Olha, o leão vem e pega a ovelha e leva, eu vou atrás dele, eu arranco a ovelha da boca dele, eu pego a barba do leão, eu mato, corta a cabeça do leão. Por quê? Porque daqui ele não vai levar nenhuma ovelha.
nem morta nem viva, nem um tufinho de lã ele não vai levar, eu não vou deixar ele levar um tufinho de lã. Deus é assim com cada um de nós. Nós somos ovelhas do Senhor, o nosso sumo pastor é Jesus Cristo, e Ele não quer que nenhum se perca. Ele fala: eu não quero que nenhum se perca, nenhum do que tu me desse, ó Pai, eu quero que se perca. Então, cada um de nós que é uma ovelha do Senhor, nós somos preservados pelo Senhor, e Davi nos ensina esse sentido, como é que nós devemos nos portar perante a nossa família, perante a nossa congregação, perante nossos irmãos. Isso tem a ver com cada um de nós, irmãos. Cada um de nós é um pastor do irmão, cada um de nós é um pastor do irmão que está do teu lado. Se você sentiu que o seu irmão não está vindo à igreja, o seu irmão está ausente, a gente precisa ir atrás desse irmão. O que está acontecendo? O inimigo que está tirando, são as seitas que estão tirando. É muito cruel quando você perde um irmão para a seita. Já aconteceu isso comigo. É muito cruel, dói muito no coração. Sabe por quê? Porque a falha é minha. Quando eu perco um irmão, uma irmã para uma seita, a falha é minha. Eu não soube ensinar. Eu não tive a capacidade de manter aquela ovelha dentro do meu rebanho. Veio o lobo e devorou. Veio o lobo e devorou, e não adiantou eu atrás, porque ela seguiu outro caminho. Então isso é muito triste. Um outro exemplo ainda de autoestima de Davi, para a gente chegar na parte final que a gente quer trabalhar nessa noite. A sua função diante de Saul era o que? Era ser escudeiro, pajem de armas e tocar os instrumentos ali quando o rei fosse atormentado ali pelo espírito maligno, depois que ele perde a unção. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 21 até o 23, fala assim. Primeiro livro de Samuel, só voltar um pouquinho, 16, 21 a 23. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, o espírito mau se retirava dele, ok? Então vamos voltar um pouquinho. Davi era um pastor de ovelhas, Davi era um pajem de armas, ele carregava as armas, e ele era um tocador de harpa para acalmar Saul, ok? O que tem isso de guerreiro? O que tem isso de experiência para enfrentar um gigante? Nenhuma. Então por que ele se interessou em lutar contra o gigante? Qual foi o motivo que Davi tinha para derrotar o gigante, para pensar em derrotar o gigante? Sabe por quê? Porque ele acreditava que ele podia vencer. Ele não ia se candidatar àquela ação se ele não tivesse essa confiança que ele podia vencer. Só entra numa briga aquele que tem a confiança que vai ganhar. Ninguém entra numa briga para perder. Davi aqui estava sabendo que ele estava entrando numa briga e não era para perder. Então vamos agora uma aplicação, com base em tudo isso que a gente já falou, vamos uma aplicação. Qual é a nossa luta nesse momento? Eu te pergunto nessa noite, como é que você entrou aqui nessa noite? Quantos gigantes você está enxergando na sua vida? E quando eu falo gigantes, tudo, né? Que a gente fala, não estou falando aqui do Golias, não está aparecendo nenhum Golias de capacete aí na sua frente, mas projeta na tua vida, quantos Golias você tem na tua frente para derrotar? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com muitos Golias. Eu tive um Golias muito forte, vai fazer 7 meses, dia 14, que um Golias se apresentou muito forte na vida da minha família. E eu confesso aos irmãos que num determinado momento eu não tive essa autoestima de Davi, eu não tive essa confiança de mim, falhou a confiança, mas aí Deus manda um Davizinho para chegar e falar: não, Deus está comigo. Aí me conta a história toda e eu falo: oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Então eu não sei o Golias que está na tua vida, mas eu queria te convidar a responder no teu coração, não é para mim não, essa pergunta é para você responder no seu coração. Você acredita que você pode vencer? Ou você está com medo de lutar? A gente não pode ser hipócrita, mas a gente tem medo até de lutar, a gente tem medo até de sair da cama, de acordar, de enfrentar os gigantes nas nossas vidas. Então eu não sei o gigante que você está enfrentando, não sei se você sabe que pode vencer, tem essa confiança
que pode vencer ou se você está com medo. Davi, ele sabia que ele venceria, ele se ofereceu para vencer o gigante. E volta a falar que ele não fez isso para provar algo aos outros, como o irmão dele, em um determinado momento, chama de presunçoso. Você vê aqui com presunção, vencer a maldade do teu coração. Pelo contrário, ele fez porque ele tinha, primeiro, confiança em Deus. E essa confiança em Deus colocava o quê? Confiança em si mesmo, que ele poderia vencer. Então, o que nós entendemos aqui com essa lição de Davi? Davi, com a confiança em Deus, com a sua confiança própria, ele chegou à conclusão o quê? Que com Deus ele se tornaria invencível. Então eu quero que você saiba, você que está aqui nessa noite, não é porque você é bom, não é porque você é melhor, nem que você é pior, ou o que é que seja, não é qualificações humanas que nos colocam nisso, mas a nossa confiança em Deus faz com que nós venhamos alicerçar uma confiança que toma conta de cada um de nós, e nós nos tornamos invencíveis perante o Senhor. Qualquer outra pessoa iria olhar e dizer assim, talvez no caso aqui de Davi, eu sou só um escudeiro, meu trabalho é tocar harpa para o rei, meu trabalho é só tomar conta das ovelhas, não tenho condição de lutar com esse gigante. Mas Davi não, ele age como sendo muito mais que um escudeiro, muito mais que um músico, ele age como um guerreiro. Quando o próprio exército recua, o que acontece? Ele avança. Então eu quero falar para você nessa noite, que você não é um simples irmão, você não é uma pessoa sem valor para Deus, você tem valor a Deus. Então enquanto todo o exército covarde recua, nós avançamos no poder de Deus. É isso que nós queremos que seja entendido. Nós sabemos que Deus é conosco, mas se nós não tivermos essa confiança em Deus e em nós mesmos, nós não seremos como Davi. Não basta nós dizermos, Deus é comigo, nós falamos, não, Deus é comigo. Nós precisamos viver isso, e Davi sabia isso. Davi sabia que Deus era com ele. Por isso que Davi era inabalável diante das críticas e afrontas. Seu irmão o criticou, como nós vimos lá em 1 livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, mas ele não deu ouvidos, não desanimou. O próprio rei disse que ele não tinha chances contra o gigante, mas ele não desanimou. Olha o que Saul fala para ele, 1 livro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu, tu não podes ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. O próprio gigante Golias, ele menosprezou a Davi. As palavras do gigante Golias contra Davi foram enormes, foram muito duras. Ele amaldiçoou, ele xingou, ele fez fortes ameaças. Você encontra isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 42 a 47. Olha o que o filisteu vai falar para ele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, por conta era jovem e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Olha o que Davi respondeu para ele. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então, Davi nos ensina que nós devemos viver na presença do Senhor, e nós devemos ser encorajados em situações de confronto com o inimigo. Davi era tão confiante aqui em Deus e em si mesmo, através da coragem, que rejeitou a armadura de Saul, rejeitou a espada, lança, escudo, couraça, e foi lutar com o gigante. Aqui eu abro um parênteses aqui nessa pregação. Nós encontramos aqui várias dificuldades que foram apresentadas a Davi, mas tudo isso
nós vemos Davi sobrepondo essas dificuldades, se colocando numa situação em que Deus iria dar a vitória a ele. Então, que eu quero citar aqui para os irmãos, embora Davi tivesse confiado em Deus, ele tivesse ido sem armadura, eu quero deixar bem claro que ele não era um louco, um desequilibrado, um fanático. Isso não quer dizer que nós possamos fazer o que quer que seja, que Deus vai nos dar a vitória, no sentido humano que nós queremos, ok? Fanático seria enfrentar aqui o gigante, ficando parado, pensando que Deus ia mandar-lhe um raio, que ia matar o gigante ou coisa parecida. Davi, ele não estava desarmado, ele tinha ali uma funda, e isso, uma atiradeira, coloca, parece que num tipo de uma trouxinha e atira, pelo menos foi o que eu vi aí nas cenografias. Então, ele tinha uma arma de ataque, ele tinha um plano de ataque. Davi era esperto, ele tem um plano para enfrentar esse gigante. E ele, de uma certa maneira, no texto que nós lemos ali com relação ao diálogo que ele teve com o filisteu, ele mesmo falou: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça. Ele já fala para ele. Então Davi não era fanático, mas ele sabe que o Senhor é o Senhor da guerra, e assim ele sabia que ele iria ter a vitória, mas ele precisava fazer a sua parte na luta. Por isso que ele escolheu apenas 5 pedras, pois ele confiava na sua pontaria. Aquilo era a ferramenta dele, né? Ele tinha poucas chances para atirar, então ele tinha que usar aquilo que ele tinha em mãos. Então isso era a ferramenta de Davi. Então eu pergunto aos irmãos: qual é a nossa ferramenta nessa luta contra o inimigo? A nossa ferramenta é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que nós venhamos a perseverar na nossa fé, e assim nós temos a nossa vitória. Se nós queremos a vitória, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ser peritos na nossa área de atuação. A nossa área de atuação é o evangelismo, é a área que nós trazemos a palavra do Senhor. Nós precisamos ser peritos. Aqui nós podemos entender que até aquele momento, Davi depois se torna um grande guerreiro, mas até aquele momento, o que a gente entende aqui é que Davi não tinha nenhuma experiência com espada, com lança, ou o que quer que seja, mas ele vai com aquilo que ele tinha habilidade, que a sua habilidade era aquela funda. Então isso também vem ao encontro, uma pergunta para cada um de nós: qual é a nossa habilidade? Qual é a sua habilidade? Você tem usado essa habilidade para a obra do Senhor? Você tem usado essa habilidade para fazer com que a sua família viva realmente a palavra do Senhor? Esse ponto, alguns pontos assim que esse ensino, essas passagens de Davi assim nos ensinam. Então a atitude de Davi, ela foi crucial para a vitória. Nós vemos aqui que ele atacou primeiro, ele não ficou esperando que o gigante viesse até ele, ele se adiantou e saiu na frente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Davi nos ensina como é que nós devemos ser na nossa vida cristã. Primeiro ponto aqui, são 4 pontos apenas, rapidamente. Primeiro ponto que nós temos que ter é uma confiança prática em Deus, ou seja, uma confiança ativa em Deus. Nós não podemos ter uma confiança passiva. Nada contra os irmãos esperarem em Deus, não há problema nenhum, mas o esperar em Deus significa ação, esperar fazendo. O termo oração é a junção de 2 palavras, orar e agir. Oração, eu oro e ajo. Então nós precisamos ter essa confiança prática em Deus, uma confiança ativa em Deus, o que nos leva ao segundo ponto. Quem tem confiança ativa, quem tem confiança prática em Deus, passa a ter confiança em si mesmo. Por quê? Porque Deus é conosco. Então quando Deus é conosco, nós temos confiança. Então a nossa autoestima é elevada para ser inabalável diante das críticas, que nós aprendemos aqui com Davi. Se fosse pelas críticas, ele não teria feito nada, mas a sua autoconfiança o tornou inabalável. E o 4º ponto ainda, nós precisamos ser os melhores naquilo que nós fazemos, ainda que seja uma função pequena, ainda que seja. Isso eu falo no aspecto não só do ministério, da obra, mas também na nossa vida secular. Nós precisamos ser os melhores naquilo que nós fazemos. Não importa a função que nós estejamos ocupando, nós temos que ser os melhores. E o que é preciso para nós vencermos os gigantes? Falei aqui nessa noite, talvez você tenha um gigante na sua vida. O que é preciso para vencer os gigantes? Primeiro ponto é saber que nós podemos crescer
diante das dificuldades. As dificuldades fazem com que nós venhamos a crescer. Davi era escudeiro do rei. Eu escutei um pregador pregando uma palavra dessa de uma vez, eu até pensei aqui um comentário dele. Ele chegou a falar que Davi era entregador de marmitex. Porque se você vê o texto, ele foi levar o quê? Queijo para o capitão e refeição para os seus irmãos. Então ele, assim, de uma maneira assim, bem sutil, ele falou, era entregador de marmitex aos seus irmãos, mas ele não se conformou com isso. Ele não agia como se ele fosse apenas isso, ele não vivia como se fosse passar a vida toda sendo menino de recados, ok? Então, como é que a gente tem se portado? Como é que nós temos nos portado perante as dificuldades que nos são oferecidas? Eu tenho uma coisa para falar para os irmãos, que muitas barreiras vão ser apresentadas na nossa vida, estão sendo apresentadas nas nossas vidas, ok? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo dessa pandemia. Quantas barreiras não foram levantadas, ok? A própria vida, a própria sequência de vida levantou essas barreiras, mas Deus não quer que nós venhamos a levantar mais barreiras ainda. Tem pessoas que se aproveitam dessas barreiras para levantar mais barreiras ainda, e não é isso que Deus quer nas nossas vidas. O que eu vou falar agora, eu vou exaltar um ministério, mas o pastor Natanael Rinaldi, o seu pai, ele não gostava muito que se fizesse exaltação, que ele falava que a soberba podia subir ao coração, mas eu creio que o Espírito Santo está presente na vida dos irmãos e não vai subir ao coração de cada um dos irmãos. Todos os anos, aqui na nossa igreja, há um retiro de carnaval. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não estou entrando nesse aspecto, ok? Esse ano não teve esse retiro de carnaval. Não teve um retiro externo, mas houve um retiro interno. Por quê? Apareceu uma barreira no caminho, ou não apareceu? Os irmãos não puderam sair para um ambiente reservado a eles, nesse sentido. Os irmãos colocaram uma outra barreira, então não vai ter nada. Esse ano nós vamos ficar por aqui mesmo, cada um fica na sua casa, o Robson toca lá o teclado na casa dele, a Bianca louva, o Vitinho e a sua noiva ou namorado, não sei exatamente, e assim vai indo, o Lucas e a irmã Dani, o Fabão e a sua esposa, né? Também cada um lá na sua casa e tudo bem, né? Vamos colocar mais uma barreira, não é verdade? Colocamos mais uma barreira. É isso que Deus quer? Não. Deus quer que a gente pule essa barreira. A barreira está aqui, vamos pular e vamos continuar. Fizemos um retiro aqui. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu vi 3 hoje, né? Mas me falaram que era 8. Eu fiquei muito feliz mesmo. Quando eu estava aqui fazendo a escola bíblica dominical, eu começo sempre um pouquinho antes, então os jovens eles chegam. O jovem é assim, ele chega sempre adiantado, né? É 10, ele chega 10:02, 10:01, 10:03 e assim por diante. Então foi, mas ainda não eram 10 horas. Eles chegaram e eu vi 3 jovens. Eu falei, eu não conheço esses jovens. Será que eles vêm para a escola, ouviram falar que o pastor Marcos está aqui fazendo escola bíblica dominical e veio aqui? Eu já fiquei contente, mas eu fiquei mais contente ainda quando eu vi o Fábio vindo aqui buscá-los para a escola bíblica dominical. Então, a gente vê que houve sucesso. Por quê? Porque se saltou essa barreira. Se saltou essa barreira, irmãos. Esse Golias que está na tua frente aí pode ser uma barreira. Passa por cima dele. Não dá para derrubar ele, passa por cima dele. Pisa na cabeça dele, pula do outro lado. Dá uma cambalhota, sei lá, faz um malabarismo e passa por cima dele, mas não fica atrás dele. Não deixa esse gigante parar a tua vida. Não deixa que esse gigante pare a tua vida, ok? Então, quantas pessoas hoje em dia vivem como se fosse impossível crescer? Pessoas que, a pessoa às vezes fala assim, estou estabilizado. Está estabilizado, não está inerte, está inerte. A estabilidade é algo que o crente nunca vai conseguir nessa vida. O Lucas falou aqui, qual vai ser o dia mais feliz da vida? O dia que ele tiver acesso às mansões, vem a mim, servo fiel. Então, nós nunca estaremos assim, dessa maneira, assentados, nós nunca estaremos assim, estabilizados. Nós sabemos que nós podemos crescer. Muitas pessoas acabam vivendo de migalhas, de donativos, principalmente nessa época, a questão do governo, não buscam, porque não tenham mais condição. Busquem, irmãos, busquem. Muitos jovens se colocam numa situação que é impossível concluir uma faculdade. Não é impossível, nós temos vários aspectos, precisa se empenhar, precisa tirar essas barreiras da vida. Então, na verdade, isso tudo que eu estou falando, é possível até para os ímpios, ou não é?
O ímpio não pode subir na sua carreira? Claro que pode. O ímpio não pode entrar na faculdade? Pode. Imagina você que é cristão, que tem a bênção de Deus. Já parou para pensar isso? Não tem, o ímpio não tem a sua família feliz? Tem. Imagina você que é cristão, que você pode ter a sua família muito mais feliz. Na situação de Davi, qualquer pessoa aqui ia dizer, olha, esse gigante não dá para vencer. Eu teria, vamos pensar aqui, né, no aspecto bélico. Você não pega um recruta e põe na frente de batalha, né? Você forma o recruta, depois que ele se forma, a gente chama de conscrito, aí depois ele vira soldado, tem um determinado período, aí quando você vê que ele tem a condição de empunhar uma arma, você coloca ele na frente de combate, mas mesmo assim, sempre com o mais antigo, alguém com mais experiência. Então aqui no caso do Davi, ele podia pensar assim também, e as pessoas também podiam pensar assim, não, eu tenho que primeiro me formar, tenho que primeiro ser um guerreiro. Sabe o que ia acontecer, meus irmãos? A gente começa a postergar as nossas ações. Vamos pensar em Davi aqui. Davi falou assim, olha, vou só dar um tempinho aí, que eu estou voltando, vou me preparar lá na academia, e quando eu estiver bom eu volto para enfrentar esse gigante. Sabe o que tinha acontecido? O gigante já tinha matado todo o exército de Israel. Então não pode postergar, nós temos que agir no nome de Deus, senão o gigante vai matar todo mundo. Então, na questão de Davi, a gente entende da seguinte maneira: Deus fala conosco nessa noite que nós devemos parar de nos lamentar, nós devemos parar de arrumar desculpas. Como eu já falei aqui, Deus nos chamou para tirar barreiras do caminho, pular essas barreiras, não de colocar essas barreiras no caminho, não de enumerar várias barreiras. Ele chamou para nós enfrentar os gigantes e não para elogiá-los, os gigantes. O que nós vemos aqui, de uma certa forma, o exército de Israel, ele elogiava o gigante, ele é muito forte, ele é muito grande. Isso nos leva ao quê? Ao caminho lá do Êxodo. O que aconteceu com os 12 espias? Eles voltaram elogiando o exército filisteu. Eles são gigantes, eles são muito bonitos, eles são enormes, são fortes. O que aconteceu com Josué e Caleb? É tudo isso que vocês estão fazendo, mas Deus é maior do que todos eles. Então eu falo para você nessa noite, para de ouvir as críticas que fazem sobre você, deixa de lado essas críticas e siga. O Senhor te chamou aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, não a voz que te joga para baixo, mas a voz que te põe para cima. Não fique elogiando o gigante, vamos derrotar ao invés de defendê-lo. Pare de ouvir as críticas, pare de fugir das lutas, dos problemas. Nós devemos enfrentar, e aí nós saberemos, nós demonstraremos a toda a nossa família, aos nossos amigos, que o Senhor Deus é o Senhor da nossa vida. Não vamos deixar que um gigante mate todos na nossa casa espiritualmente, mate todos que estão à nossa volta, mas vamos enfrentar esse gigante. Que o Espírito Santo de Deus nos encha dessa coragem, como Davi, que nós possamos nos levantar e mudar essa situação que nós possivelmente estejamos vivendo. Todos nós temos gigantes na nossa vida, mas nenhum gigante vai derrotar a mim nem a você, não porque nós somos fortes, não porque eu estou aqui falando, mas porque a palavra de Deus nos assegura que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Nesta noite, quero encerrar fazendo uma oração, e não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu falo para você que eu cheguei aqui nessa noite, eu tenho vários gigantes ainda pela frente, mas estou derrotando cada um deles. Então, se você tem um gigante na sua vida, eu quero que você creia nessa noite, que esse gigante já está derrotado. Espiritualmente ele já está derrotado. Posicionalmente, talvez você ainda não tenha tomado a posição de vencedor, que eu quero que os irmãos entendam. A posição do gigante, nesse momento, espiritualmente é derrotado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos tomar a nossa posição de vencedores. O que falta, às vezes, em cada um de nós, é isso: nós tomamos a nossa posição de vencedores, porque o gigante já está derrotado. Quando Jesus morre na cruz, ele fala que está consumado, todos os gigantes caíram por terra, não tem mais nenhum gigante de pé, eles estão caídos. Mas, às vezes, nós estamos mais caídos do que esses gigantes. Então nós precisamos nos levantar. Então nessa noite eu quero que você fique de pé, não literalmente falando, não precisa ninguém ficar de pé, porque não é literalmente, mas eu quero que você espiritualmente fique de pé e que você entenda que nós, não é eu, não é tu, não é ele, é nós.
Nós, terceira pessoa do plural, nós somos vencedores em Cristo. Assim como Davi foi vencedor, nós somos vencedores. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, se concentre na palavra. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nessa noite, e que falamos aqui da passagem do rei Davi, que até então não havia sido decretado rei, embora estivesse ungido. Mas naquele momento, naquela batalha, onde todo o teu exército, o exército de Israel, ali se acovardava, aparece esse teu servo fiel, que temia ao Senhor, que tinha confiança em Ti, e essa confiança volta a Ele de uma maneira estrondosa e a vitória dele sobre aquele gigante. Eu quero rogar a Ti nessa noite, Pai amado, Pai querido, por cada irmão que está aqui presente, por cada irmão que nos acompanha nessa live, que ele se coloque de pé também nesse momento, porque o gigante já está derrotado, que ele fique de pé, que ele sobreponha esse gigante, que ele passe sobre esse gigante, que ele passe sobre essa barreira e ele possa viver a felicidade plena em Ti, ó Senhor. Abençoa a todos nesta noite. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos. Vou dar sequência aos nossos irmãos do louvor. Amém.